Boa noite a todos. Estamos então dando início a mais uma apresentação dos nossos encontros online, né? Devido à pandemia, nós não estamos podendo nos encontrar nas segundas-feiras na Casa Espírita, então a gente está se utilizando desse caminho, desse canal para que a gente possa continuar os nossos encontros, nossas conversas. Desde já então damos início com a nossa prece, pedindo a todos que elevem o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogando aos bons espíritos que estejam conosco nesse momento em que aqui estamos envolvidos, para aprendermos um pouco mais, para nos conhecermos e para darmos continuidade ao nosso aprimoramento moral. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, pela Tua presença contínua em nossa vida. Que a Tua paz e a Tua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, conflitos existenciais. O tema ele foi tirado desse livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, conforme o título. A gente vai falar um pouquinho a respeito do que trata o livro, né? O livro é longo, é com bastante assunto, mas só para a gente dar uma pincelada, a fim de que possa surgir interesse daqueles que desejarem, então, estarem se aprofundando no tema e lendo o livro. Desde já, então, vamos dando andamento à nossa apresentação. E o primeiro slide ele fala sobre a marcha, né, do progresso, aquela que todos nós estamos programados, né, todos nós espíritos reencarnantes, espíritos em evolução, estamos programados para chegar a algum momento a esse progresso, né, que nos é facultado por Deus. E aí, então o slide fala assim: a marcha do progresso é inexorável, pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. O que quer nos dizer, né, essa fala da Joana? Aquilo que a gente já até comentou, todos nós estamos destinados ao progresso, à evolução espiritual em algum momento dessa nossa jornada como espíritos em evolução, nós teremos de alcançar esse progresso. E a gente, então, conforme vai caminhando, né, através das reencarnações, a gente vai encontrando, né, nas nossas lutas diárias, nas convivências, né, através de grupos ou grupos familiares ou grupos de sociedade, enfim, a gente vai encontrando as condições para que a gente progrida, para que a gente alcance, então, esse progresso. A Joana fala aqui que em alguns momentos essa marcha ela pode ser dificultada ou, né, atravancada, que a gente pode utilizar esse termo, né, pode ser em algum momento encontrar alguns empecilhos, mas nunca ela vai ser parada, né, porque nós estamos todos destinados ao progresso. A gente em algum momento vai conseguir chegar a essa nossa destinação, né, vai depender de como a gente vai agir então, né, com os percalços que a gente encontrar pelo nosso caminho, né. Aqui ela fala sobre injunções dolorosas, a gente vai encontrar nessa nossa caminhada, então, algumas dificuldades que em alguns momentos, né, possam até parecer difíceis da gente transpor. Mas elas, a gente consegue, né, desde que a gente se esforce então, desde que a gente promova esse progresso, né. E esse progresso então ele depende da nossa vontade, ele depende do quanto a gente se esforce para conseguir. Mas todos nós estamos então fadados a esse progresso, né, ele vai acontecer de alguma forma, né, às vezes a gente pode até impedir que ele se faça de uma maneira mais rápida, mas ele acontece.
De origem divina, experiências as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada, passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. A experiência que a gente está recebendo, né, no processo reencarnatório, ela é nos dada então por Deus, né, a oportunidade da gente estar aqui reencarnando, da gente estar aqui trabalhando no nosso processo evolutivo. E ela se desenvolve, né, a partir do momento em que a gente demonstra vontade que esse progresso aconteça. Todos nós estamos destinados, como fala aqui a Joana, à felicidade, né? Nós não reencarnamos para sofrer. Embora em alguns momentos da nossa existência a gente encontre dificuldades, o nosso processo evolutivo ele não é de sofrimento, ou não estamos fadados ao sofrimento, né? Ao sofrimento. A gente pode ir buscando e trabalhando para encontrar nessa existência mesmo, com as dificuldades, mesmo com os percalços que venhamos a encontrar, a gente pode ir trabalhando então para conquistar essa felicidade possível, que é uma felicidade relativa, né, conforme nos orientou Jesus, né, já visto que ele falava, né, que a felicidade não é desse mundo, mas a felicidade que a gente pode conquistar enquanto encarnados, a gente sim, com certeza pode experimentar. E aí vai depender das nossas escolhas, né, de como a gente encara os processos dessa caminhada. Aí a gente pode ter, né, nessa caminhada mais momentos felizes ou mais momentos infelizes, vai depender de como a gente trabalha para que esses nossos potenciais desabrochem, né. Porque tudo é uma questão de busca, né, de trabalho, de ação, a gente tem que buscar esse progresso. E aí, esse progresso ele se dá através das nossas escolhas. Algumas das vezes as nossas escolhas elas não são, né, as mais favoráveis, e aí por isso a gente acaba sofrendo as consequências dessas escolhas. Então pode ser que em alguns momentos a gente venha enfrentar esses momentos difíceis mais vezes, né, então em decorrência do nosso processo de escolha, né, de livre-arbítrio, de exercer o livre-arbítrio. Mas a gente pode sim, então, experimentar nessa nossa caminhada, nessa busca de progresso, momentos de felicidade sim, porque todos nós estamos então destinados a viver essa felicidade que nos é possível. Através das várias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo pelo qual transitou e avançando rumo à sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, o que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados de heranças negativas, que procedem das experiências anteriores não tão felizes e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores, que enfermam, desorientam e empurram para situações dolorosas quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Então, é esse o nosso objetivo, né? Reencarnamos para progredir. E como não é a nossa primeira encarnação, a gente já traz heranças de outras, né? De outras vivências. E essas heranças, então, elas podem não ser tão felizes assim. Por isso que a gente pode, em algum momento da nossa caminhada, da nossa existência, se deparar com esses conflitos existenciais que a Joana nos fala no livro, né? E esses conflitos, então, eles podem sim ser perturbadores, podem sim adoecer, né, a nossa mente, o nosso corpo, às vezes até. E aí vão fazer com que a gente se perca um pouco no rumo da nossa caminhada. Por isso da gente estar atento, né, quando esses conflitos vierem a aparecer na nossa caminhada, a gente poder identificá-los e trabalhar com eles a fim de que possamos nos renovar, nos melhorar, sem nos perturbarmos tanto, né. Esse é o objetivo das reencarnações, né, das vivências, das buscas do aprimoramento.
E aí a gente, quando se deparar então com essas vivências, com esses conflitos de existências anteriores menos felizes, que a gente possa saber identificar, trabalhar eles e ir melhorando, porque esse é o objetivo, né, quando a gente encontra uma pedra no nosso caminho, o ideal é que a gente dê uma paradinha, tire ela, para dar continuidade na nossa caminhada, né. Então a gente tem que dar atenção quando surgirem eventuais conflitos, que a gente se depare com eles e que a gente dê uma atenção para poder resolvê-los, né, para que a gente possa então conseguir progredir, né, conforme fomos programados para esse progresso. O indivíduo portador de depressão, aqui a gente pode entender como depressão como momentos de tristeza, né. O indivíduo portador de depressão, inveja, pessimismo, mau humor, vazio existencial, insegurança emocional, ansiedade crônica e etc., vive em estado de infelicidade quando está sob os efeitos desses conflitos, ou um deles ou mais. Então, quando a gente se depara com esses conflitos, né, momentos de muita tristeza, né, quando a gente às vezes se deixa levar por sentimentos menos felizes, né, aqui ela exemplifica como inveja, pessimismo, um mau humor excessivo, né, um vazio existencial, essa insegurança emocional que a gente pode estar carregando, que a gente se aperceba deles a fim de poder tratá-los, né, porque esse é o objetivo. Então a gente ir melhorando conforme a gente vai caminhando. Ela continua: o sofrimento nos destrói ou nos reconstrói, dependendo da nossa forma de agir. E não podemos duvidar que o conflito existencial gera sofrimento, um inferno interior em nossas vidas, principalmente quando estamos vivenciando os seus efeitos desagradáveis. Então, quando a gente está passando pelo momento de dificuldade, certamente ele vai nos trazer essas dificuldades, né? Esse inferno interior, né? Essa dificuldade da gente lidar com os sentimentos que a gente traz. E isso vai com certeza causar sofrimento. O progresso ele vai se dar, então, a partir do ensinamento ou, né, da lição que a gente tirar desse sofrimento, né. Se a gente se aperceber que ele nos causa mal, esse sentimento nos causa, tristeza, né, esse inferno interior, então que a gente pare, né, trabalhe ele e se livre desses sentimentos. Esse é o objetivo do sofrimento que constrói, né. A gente, tirar a lição necessária para o nosso progresso dele. E aí essa parada é importante, essa atenção é essencial que a gente dê, né, para essa dificuldade que aparecer, para que a gente possa então ir trabalhando no caminho do melhoramento, né, e trabalhando para que a gente deixe para trás esse conflito, essa dificuldade e vá, né, transformando esse nosso inferno interior num céu interior, né, que esse é o objetivo de todos nós. Então, a felicidade. E essa felicidade possível a gente com certeza encontra nos momentos em que a gente está em paz com a gente mesmo, está com a nossa consciência tranquila, esses momentos a gente vai estar experimentando então a felicidade que nos é possível enquanto encarnados. Então nosso objetivo é esse, né, nos livrarmos desses conflitos existenciais e ir em busca dessa felicidade possível. Falando então um pouco da nossa, busca, né, de caminhada. Dessa herança que a gente traz, né, desses conflitos existenciais como herança de outras existências. O espiritismo já nos traz essa resposta, né, de que é isso que esses sentimentos menos felizes nos reportam, né, as escolhas infelizes que fizemos em outras experiências e que agora temos que vivenciá-las e resgatá-las ou, né, nos apropriar desses sentimentos e transformá-los eles em sentimentos bons. Mas, segundo a Joana nos fala, né, durante muito tempo acreditou-se que o ser humano vem ao mundo qual se for uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e que a imitação em relação ao que via, ao que experimentava, ao iniciar pelos pais, que lhe vertiam os conhecimentos e aprendizagem, facultava o arquivamento das impressões que deveriam repetir depois. Ou seja,
essa ideia era de que cada um de nós vem como uma folha em branco, né, sem nenhuma história anterior. E aí a gente passava, né, ou aprendia comportamentos dos nossos pais, principalmente, né, e a gente, dava sequência naquilo, né, a gente continuava, a ter esses comportamentos a partir daquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. Ou seja, né, a gente, via expressões de alegria, a gente, né, ia se expressar alegremente, ou muita tristeza, a gente ia se expressar com tristeza. E esse entendimento por muito tempo se deu assim, né, até que a gente, encontrou os esclarecimentos, né. Nesse meio tempo, então, a gente já tem através do Charles Darwin, né, que foi o pai da doutrina evolucionista, e ele não acreditava muito nisso, né, de que a gente era, hã, uma folha em branco e que a gente assimilava comportamentos dos nossos pais. Então ele quis pesquisar isso, né. Daí diz assim: "Desde há muito o pai da doutrina evolucionista, Charles Darwin, houvera escrito um tratado sobre a fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos, de modo que a se confirmar a ancestralidade dos caracteres emocionais e suas expressões, em indivíduos que jamais tiveram oportunidades de vê-las noutrem. Experiências significativas foram feitas e demonstraram que a tese de somos uma folha em branco e imitamos comportamentos e expressões era destituída de legitimidade, porquanto os cegos de nascimento, que não podiam acompanhar as expressões da face de outrem, sorriam e apresentavam as mesmas características de tristezas que jamais haviam visto. De igual maneira, os povos ainda primitivos que vivem na Terra, visitados por cientistas cuidadosos, demonstravam os mesmos sentimentos do ser civilizado, embora jamais houvesse tido contato com ele, assinalando no semblante a aflição da dor ou a largueza da alegria. Então, por essas experiências, né, incitadas e sugeridas pelo Darwin, chegou então a essa conclusão que não pode ser, né, nós não somos uma folha em branco que, copiamos comportamentos, né, porque através do aquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Porque os cegos de nascimento nunca tinham visto uma expressão de sorriso, de alegria, e eles conseguiam, né, exprimir alegria ou tristeza, embora nunca tenham tido contato com aquela visão, física, né. Da mesma forma, chegou-se à conclusão com os povos primitivos, né, que nunca tinham tido contato com os, hã, sentimentos, né, outros do povo civilizado, digamos assim, e ainda assim conseguiam exprimir as mesmas emoções. Então ali ficou comprovado, né, de que, essas expressões de alegria, de tristezas, esses conflitos que a gente traz, ele não pode ser uma herança dos nossos pais ou dos nossos genitores, ele é sim uma herança de nossas vidas anteriores, né, das existências que a gente trouxe. Então, mais tarde a doutrina espírita comprovou isso, né, através da, informação, né, trazendo então o advento para a gente da reencarnação das vidas sucessivas. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pôde-se constatar que há uma herança natural, assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões faciais e emocionais, sem que tenha havido qualquer contato entre eles. Do ponto de vista espírita, essa herança procede das encarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhes o avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo do crescimento é vencido. Então aí a gente chegou, né, a essa conclusão que, de uma certa forma, nos facilita a nossa caminhada, né. Sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, das nossas escolhas, conforme a gente dá continuidade à nossa vivência, a gente vai acumular
uma bagagem mais leve ou mais pesada, né, vai depender do que a gente, tiver por conta, né, aquilo que a gente decidir, projetar para o nosso futuro como espíritos em evolução. E aí a gente vai tem essa compreensão, né, de que quando a gente experimenta esses momentos de conflitos, esses sentimentos menos felizes, é porque está na hora da gente então dar uma paradinha e tentar progredir com eles, né. Da mesma uma forma que quando a gente consegue vencer uma etapa, conforme a gente consegue ter umas experiências mais leves, essa felicidade também ela vai aparecer na nossa caminhada, e aí a gente vai experimentar então aqueles momentos de felicidades que falamos lá no início, né, de que todos nós estamos propensos sim a sermos felizes, né. O espiritismo nos ensina que a vida prossegue além do túmulo, portanto todos os conflitos existenciais não superados prosseguirão na vida espiritual. Isso também, né, nos traz a comprovação de que, se a gente aqui é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa, legal, podemos dizer assim, a gente vai levar isso, né, para quando a gente desencarnar também. Da mesma forma, se for o contrário, se a gente aqui não é uma pessoa muito legal, se é uma pessoa que, né, é uma pessoa triste, ou uma pessoa pessimista, ou uma pessoa, que prefere, que a gente, se envolve mais com dificuldades, quando a gente desencarnar no plano espiritual, a gente também vai experimentar essas mesmas sensações, né, porque não é a única coisa que nos separa então, né, de um ou de outro é a matéria, né, independente, do momento em que estamos vivenciando. Se a gente se livra da matéria, o nosso espírito ele continua sendo o mesmo, então as nossas dificuldades, e já que as dificuldades, né, ou os sucessos, eles ficam impressos no nosso espírito, através, né, das nossas vivências pelo perispírito, quando a gente for para o plano espiritual, seremos iguais lá, menos despido da matéria, né. Sensações. Por isso que quanto mais a gente puder trabalhar, né, quando a gente identificar alguma dificuldade enquanto encarnados, vai ser melhor o nosso retorno à pátria espiritual. A gente vai com certeza ter a sensação de dever cumprido, de que venci essa etapa. Não vou precisar vivenciá-la de novo. Por isso da gente trabalhar constantemente. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito em novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Então, se a gente se livra, consegue se livrar dessas dificuldades, desses conflitos, com certeza a gente vai experimentar momentos felizes, né? E aí a gente vai seguir com essa felicidade aonde a gente for, seja encarnado ou desencarnado. Jesus nos advertiu de que no mundo teríamos aflições, de tal sorte que as situações difíceis, sobretudo nas relações humanas, devem gerar reflexão e crescimento interior, que edificam o céu interior no indivíduo, uma vez que o céu e o inferno são estados da alma, no corpo ou fora dele, e não em locais geográficos. Então é o que a gente já comentou, né? Trabalhar para que a gente possa livrar-se das dificuldades e aí ir conquistando, né, o quanto antes esses momentos mais ternos, mais felizes, esses momentos de céu interior, né? Esse é o nosso objetivo. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena, mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto acontecem, trabalham para a libertação do ser encarcerado, que a libertação do ser encarcerado logo seja concluída a reeducação. Nosso objetivo, então, aqui na Terra, embora enfrentemos dificuldades, aflições, né, como Jesus nos advertiu, a gente não está aqui exclusivamente para sofrer, né?
Então, para a gente trabalhar esses percalços, essas dificuldades que a gente ainda tem arraigado no nosso espírito, e quanto antes, então, nos libertar dessas dificuldades, né? Para que esse processo de reeducação ele aconteça, né? Já que nós estamos encarnados num planeta escola, o objetivo nosso aqui é nos reeducarmos, né? Tratarmos e trabalharmos as dificuldades que a gente veio adquirindo ao longo da nossa caminhada. Então, o ideal é que a gente aproveite esses momentos, né? Para esse crescimento, né? Mesmo nas situações difíceis, né? Para que a gente possa ir conquistando, então, com o passar do tempo e com o suportar as dificuldades, então, para esse processo evolutivo. O objetivo é esse, né? Que a gente se liberte das amarras que a gente traz de outras oportunidades e que a gente consiga ir caminhando, né? Mesmo que seja pouquinho, pouco a pouco. Nosso objetivo não é a gente subir uma escada correndo, né? No Espiritismo, então, nos aconselha e nos assevera que o passo, por menor que seja, adiante ele é um passo, e aí com certeza a gente está ganhando se a gente conseguir dar esse passo à frente, né? Outro ponto relevante diz respeito à cultura da permissividade. Essa cultura atrapalha muitas pessoas que são portadoras de conflitos existenciais. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar as vivências. Quando fala aqui dessa cultura de permissividade, né, a gente consegue muito bem visualizar isso, né, nas nossas dificuldades. Porque a gente acaba vivenciando as situações, né, as coisas na nossa vida muito em função dos outros, né, ou do que os outros vão pensar, ou do que os outros fazem, né. E aí acaba que a gente às vezes se perde nisso, né. A gente tem que trabalhar internamente, é íntimo essa melhora, né. Então, a gente tomar cuidado com essa cultura de permissividade, né, porque não é porque o outro faz, que a gente tem que fazer, não é porque o outro ou vários outros fazem a coisa errada, que essa coisa vai se tornar certa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né. O errado é errado mesmo que muitos estejam fazendo. Então a gente tem que ter essa certeza. A nossa transformação ela tem que ser íntima. E a gente vai saber quando a gente está fazendo certo, quando a gente estiver com a nossa consciência tranquila, né? Independente dos outros estarem fazendo diferente ou de outra forma, se a gente puder deitar no nosso travesseiro à noite, ter a certeza de que a gente fez tudo o que podia para que o melhor acontecesse, e tá com a consciência tranquila, então a gente com certeza vai estar no caminho reto. Por essa razão, o espírito Joana de Ângeles inicia o livro com as fugas psicológicas, que é o capítulo 1 do livro, porque se não identificarmos os conflitos e as reais causas, dificilmente converteremos o inferno íntimo em estado de saúde, felicidade e paz interior. Então, como fala aqui em relação ao livro, né, no primeiro capítulo desse livro, ela trata exatamente disso, né? As fugas psicológicas, de como a gente acha e encontra justificativa para adiar os nossos processos evolutivos, para identificar as dificuldades que a gente traz, né? E esse não é o intuito, então, da nossa caminhada. O intuito é a gente identificar as dificuldades que a gente traz, dar uma parada, né? Estudar aquilo e ver como eu posso melhorar. Esse é o objetivo, então, das dificuldades que a gente normalmente enfrenta na nossa caminhada, né? E aí a gente acaba, às vezes, achando desculpas, né, por conta dessa cultura permissiva, né, da sociedade, a gente acaba achando desculpas e acaba, então, se encaminhando para essas fugas psicológicas, né, e não faz o nosso dever de casa.
Os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta e a sensação agradável do dever cumprido. A retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. Então, quando a gente, cumpre o nosso dever, quando a gente faz esse dever de casa, a gente com certeza vai experimentar esses momentos de felicidade, porque essa sensação, que nem fala a Joana, ela é agradável, né, até para o nosso corpo físico, e isso acaba então se refletindo, né, no nosso organismo, né, através da liberação então desses hormônios de bem-estar, né, que a gente já conhece. E isso vai fazer então com que a gente experimente essa sensação de alegria, né, ou de felicidade. Então é um exercício, né, e depende de cada um de nós, né, como a Joana está falando aqui, né. E a gente agora já tem então, né, através da doutrina espírita, através de toda a literatura que nos informa de como, ou nos dá uma diretriz, né, de como a gente deve seguir, com certeza facilita a nossa caminhada e faz com que a gente se seguirmos, né, esses ensinamentos ou essas lições, com certeza a gente vai experimentar muitos mais momentos felizes do que momentos desagradáveis, né. A conquista da felicidade, então, ocorre quando se transita de um para o outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição de situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Quando a gente consegue, então, né, vencer as nossas dificuldades, a gente consegue experimentar esses momentos de dificuldade, né. São as nossas vitórias, né, as nossas conquistas morais, em cima então, né, das dificuldades que a gente traz de outras existências ou o acúmulo de erros que a gente vem trazendo, né. Então esse era, né, o tema da nossa fala de hoje, como a gente falou no início então, né, tudo, o que a gente falou, que a gente tentou passar, ele foi tirado do livro Conflitos Existenciais, e tem vários assuntos interessantes nesse livro, né, a gente trouxe um pedacinho, assim, muito pouca coisa, quase que uma introdução do que se trata o livro, né, mas a Joana nos fala, bastante coisa que é interessante a gente, se a gente puder pegar o livro para ler, é bem interessante, né, porque ela fala, de cada um dos assuntos, explica o que é cada um, as causas de cada um, né, e aí na sequência nos traz as soluções ou pelo menos aquilo que a gente pode fazer para melhorar. Então ela fala desde preguiça, de raiva, de medo, de ressentimento, de culpa, e sentimentos esses todos que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente experimenta e às vezes não sabe como lidar, né, e esse não saber lidar, às vezes pode acarretar uma dificuldade bem grande para todos nós. Então fica o convite, né, para todos que queiram se aprofundar mais no tema, né, dos conflitos existenciais, que leiam, né, o livro do Divaldo, né, trazido pela Joana, que com certeza vai ser muito esclarecedor e vai facilitar a nossa caminhada com certeza. Então essa era a nossa fala de hoje, agradeço a atenção de todos desde já e vamos fazer uma prece, encerrar e agradecer mais uma vez essa oportunidade que estamos tendo. Com o nosso pensamento voltado a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, elevemos uma vez mais o nosso pensamento para agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, nesse momento em que todos estamos voltados ao entendimento das nossas dificuldades, às soluções dos nossos conflitos,
contando sempre com a ajuda, o amparo dessa espiritualidade que nos assiste. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre. Rogamos sempre na tua bondade divina que mantenha ao nosso lado o nosso protetor amigo, nosso anjo de guarda, a fim de que possamos sempre contar com o auxílio desse irmão na nossa caminhada. Que a tua paz e a tua luz permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.